Quais são as diferenças entre a cirurgia de prótese total do joelho, realizadas de forma convencional, e com assistência robótica, ou com o auxílio do robô? Nesse vídeo eu vou tentar explicar isso, que é uma dúvida comum nos consultórios atualmente, com a maior divulgação e a maior realização de procedimentos robóticos, seja na ortopedia, seja em outras especialidades. Meu nome é Matheus Jacques, eu sou ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Eu realizo a cirurgia convencional já há mais de 20 anos e a cirurgia robótica há pouco mais de 2 anos, quando chegou no nosso meio o sistema que eu utilizo atualmente, que é o Mako, que também é o melhor e mais utilizado mundo afora. Então, para início de esclarecimento, eu gostaria de dizer que, tanto na cirurgia convencional quanto na robótica, nós somos capazes de obter excelentes resultados finais, excelentes resultados funcionais. A cirurgia convencional ela tem um índice de sucesso aí de cerca de 95% dos casos, então é algo já bastante consolidado e que vem melhorando tanto as técnicas cirúrgicas quanto os implantes ano a ano. Mas não há dúvida que a assistência robótica é o que há de mais moderno, é o que há de mais tecnológico hoje nesse tipo de cirurgia e é uma ferramenta extremamente útil, extremamente precisa, que veio nos colocar aí realmente no patamar dos países do primeiro mundo que já utilizam essa tecnologia de forma muito mais ampla e há muito mais tempo. A cirurgia convencional, o planejamento dela é realizado através de radiografias, muitas vezes apenas pela avaliação pelo ortopedista, algumas vezes a gente usa alguns modelos, alguns moldes que a gente chama de templates, que são colocados sobre a radiografia e já nos dão alguma ideia do tamanho dos implantes ou do posicionamento dos implantes em relação à anatomia óssea dos pacientes. Mas a gente só vai ter uma noção realmente, uma definição durante a cirurgia, depois da incisão da pele e da exposição da articulação. Então, através de alguns guias manuais, a gente consegue planejar o alinhamento dos guias para a realização dos cortes, a gente consegue já definir o tamanho dos implantes, a flexão, a rotação, enfim. Isso então vai posicionar os guias para a gente realizar também de forma manual, com uma serra elétrica, os cortes nas superfícies do fêmur e da tíbia, para que ocorra a adaptação mais precisa dos implantes, da prótese propriamente dita. E também vai nos dar alguma ideia dos espaços articulares entre um osso e outro, tanto com o joelho em extensão quanto com o joelho em flexão, e também da região medial do joelho e da região lateral. É importante que esses espaços estejam iguais ou equilibrados para um bom funcionamento da prótese, para uma boa mobilidade e estabilidade do joelho. Mas isso depende realmente muito da experiência do cirurgião, do feeling, da sensação, do teste manual ali realizado durante a cirurgia. Então, é um procedimento que realmente depende mais do cirurgião, da sua experiência, do número de casos que ele faz por ano, da experiência dele com o implante ou os tipos de implante, enfim. E a cirurgia robótica é uma ferramenta, então, extremamente útil que facilita e gera realmente uma precisão, uma segurança muito maior, incomparável, podemos dizer assim, com o que a gente conseguiria com o olho humano ou com a mão humana. Então a diferença ela começa já antes da cirurgia com o planejamento. O planejamento ele não é feito só com a radiografia. Normalmente os pacientes devem realizar uma tomografia computadorizada de todo o membro inferior, ou seja, do quadril, do joelho, do tornozelo. Essas imagens elas vão alimentar um programa de computador, um software, que vai fazer uma reconstrução em 3 dimensões, uma reconstrução tridimensional de todo o membro inferior do paciente. E com isso, esse modelo ósseo, esse modelo anatômico do paciente, ele vai ser trabalhado e vai ser planejado de forma, então, muito mais personalizada e muito mais precisa. Então, a gente já sabe exatamente qual o tamanho adequado dos implantes, seja no fêmur, seja na tíbia, para cada paciente, os níveis de ressecção óssea, os graus de flexão, de rotação, já para se obter aqueles espaços articulares que eu comentei da cirurgia convencional, mesmo antes de se iniciar a cirurgia. Durante a cirurgia, esses dados da tomografia, eles são cruzados, eles são associados a dados que a gente obtém ali no momento, através de um escaneamento da superfície óssea, tanto do fêmur quanto da tíbia, através de ponteiras que vão fazendo essa leitura, e com isso, então, e o sistema de navegação do robô,
você vai ter uma precisão muito grande, o sistema vai saber exatamente onde está cada pontinho anatômico do osso, onde estão as inserções ligamentares, e com isso, então, o sistema ele dispensa aqueles guias manuais. O alinhamento, os níveis de ressecção óssea, as pequenas variações na angulação ou nesses níveis são controlados pelo braço robótico de forma extremamente precisa. Essa precisão ela é milimétrica, na verdade de meio em meio milímetro ou de grau em grau. Então é possível fazer um ajuste fino durante a cirurgia daquele planejamento pré-operatório de forma aí a pequenas mudanças de 1 grau, 2 graus, 3 graus, ou de pequenas variações nessa ressecção, ou no nível de ressecção óssea de meio em meio milímetro. Algo que realmente é impossível de se ter uma noção a olho nu, ou a mão humana, ou com os guias manuais. Realmente a gente não consegue ter esse tipo de percepção. E mesmo a avaliação objetiva precisa desses espaços que eu comentei, entre um osso e outro, ou espaço articular, ou o que a gente chama de brecha, ou de gap, tanto com o joelho em extensão quanto em flexão, e tanto na região medial quanto na região lateral do joelho. Então, a equalização desses espaços é conseguida, é realizada de forma muito mais precisa, de forma milimétrica. E com isso, a garantia de se obter uma extensão completa, de se obter uma flexão melhor, de se deixar o membro bem alinhado na posição adequada, planejada, é algo muito mais fácil, muito mais preciso de se obter. Então, sem dúvida, a robótica ela torna a cirurgia muito mais acuraz, muito mais segura e mais previsível. Com isso, são esperados resultados funcionais, alinhamentos, posicionamentos do implante muito mais precisos. Provavelmente isso vai também interferir na durabilidade desses implantes, talvez na melhor mobilidade, um pouco menos de dor no pós-operatório. Então, assim, traz realmente inúmeras vantagens. O ponto negativo é a questão do custo. Então, realmente é uma tecnologia que envolve um investimento na aquisição do equipamento pelo hospital. Isso atualmente não é coberto pelos planos de saúde, então exige um custo que em geral hoje em dia é arcado pelos pacientes. Mas basicamente é isso. Alguma outra dúvida ou detalhe técnico que vocês queiram saber, eu estou à disposição aí no hospital ou no consultório para esclarecê-los. Mais um detalhe que eu esqueci de comentar, e é uma pergunta também frequente no consultório, se fosse meu pai ou minha mãe, se eu optaria pela cirurgia convencional ou a cirurgia robótica. Então, hoje, sem dúvida, depois já de milhares de casos realizados de forma convencional e algumas dezenas com a robótica, em que eu optaria realmente pela assistência robótica para os meus pais. Tá? Sem dúvida, é uma cirurgia que diminui muito a chance de erros, de variações. Então, é algo realmente com um planejamento melhor, mais personalizado e uma execução e um controle, uma mensuração objetiva muito melhor. Tá? E assim, na minha opinião, eu acredito que isso tem de fato um potencial de melhorar os resultados funcionais, o alinhamento, a durabilidade desses implantes. A chance maior de se obter um resultado funcional, um sucesso maior, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço e qualquer dúvida, então, estamos aí à disposição.